Olá pessoal, meu nome é Roque Paulinelli e a gente vai resolver aqui uma questão do Enem de 2019, a questão 91 do caderno amarelo. Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms. Está aqui, olha, representado por esse resistorzinho de 10 ohms, que é conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms, estão aqui as 5 lâmpadas, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, que está aqui, ó, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Bom, eu tenho da rede elétrica 120 volts. Eu vou ter problema com 130 volts aqui? Não vou, né? É impossível eu ter 130 volts aqui. Eu tenho essa parte do circuito só de componentes que estão paralelos entre si. A resistência equivalente dessa parte do circuito vai se somar com essa resistência equivalente, dando uma resistência equivalente total do circuito. Não importa o valor dessa resistência, com essa tensão eu nunca consigo ter uma corrente capaz de gerar 130 volts aqui. É conservação da energia. Esses 120 volts vai ser dividido, eles vão ser divididos em uma parte aqui e outra parte aqui. Por exemplo, se aqui for 30, aqui vai ser 90. Se aqui for 50, aqui vai ser 70. A soma dos dois tem que dar 120 volts. Então, 130 volts não é problema para mim. Meu problema vai ser quando eu tiver 90 volts ou abaixo, né? Aí ela para de funcionar. Abaixo de 90 volts a televisão não funciona. Então vamos pensar, como que eu posso ter 90 volts aqui, para aquela situação limite? Vamos pensar o seguinte, o que acontece quando eu coloco muitas lâmpadas em paralelo aqui? Lâmpadas em paralelo, elas vão ter uma resistência equivalente pequena. É como se eu estivesse colocando um fio muito grosso. O que acontece quando eu aumento a área de um fio? A resistência elétrica dele diminui. Então, se eu coloco muitos resistores em paralelo, a resistência equivalente é menor. Se a resistência equivalente fica pequena aqui, ó, quando eu somo com aqueles 10 ohms, vai dar uma resistência pequena. Então, pensa só. Eu tenho lá 120 volts aqui, 120 volts. Aqui os meus 10 ohms. E aqui eu vou ter uma certa resistência equivalente que está representando a resistência dessa parte do circuito. Se essa resistência equivalente ela é pequena, imagina só que eu tenho várias lâmpadas, então tenho muitas lâmpadas aqui, vamos supor 5 lâmpadas, a resistência equivalente aqui vai ser pequena. A resistência total do circuito vai ser pequena, vai ser a soma dessas duas. Logo, quando eu usar U é igual a RI, aquele circuito, se a minha resistência aqui é pequena e o U é fixo, 120 volts, a minha corrente vai ser alta. Então, quanto mais lâmpadas eu vou ligando, maior vai ser a corrente do circuito. Beleza. Então, imagina que eu tenho uma corrente alta aqui, ó. Vou botar um I grandão aqui para a gente lembrar, ó. Corrente alta. Qual que vai ser a queda de tensão para essa parte aqui, ó? Se eu tenho U igual a RI para os fios, se a minha corrente é muito alta aqui, ó, a resistência aqui não muda, são os 10 ohms. Eu vou ter uma queda de tensão muito alta aqui na fiação. Logo, vai sobrar um U pequeno para cá, ó. Aqui vai ter um U pequenininho. Tá certo? E eu não quero um U pequeno. Então, repara, se eu ligo muitas lâmpadas, a resistência equivalente do circuito aqui, dessa parte em paralelo, fica pequena. Com isso, a corrente fica muito grande no circuito. Se a corrente aqui fica muito grande, ó, tem uma queda de tensão muito grande na fiação, sobrando pouca tensão para essa parte. Para as lâmpadas, para a televisão, é o que acontece em casa muito antiga, que tem uma fiação ruim, mal dimensionada. Vamos supor que tenha lá uma resistência considerável. Quando eu ligo, por exemplo, chuveiro, ou ligando mais equipamentos, a gente percebe que o brilho das lâmpadas da casa diminui porque eu tenho essa queda de tensão nessa parte toda aqui que está em paralelo. Eu gasto muita tensão para a fiação que foi mal dimensionada. Captado? Então, ó, eu tenho um limite de quantas lâmpadas eu posso acender. Se eu acender muitas, a corrente fica muito alta, a queda de tensão é muito alta, sobra pouca tensão para a televisão. E eu não posso ter nada menor do que 90 volts para aquela televisão. Ok?
Então, vamos tentar resolver isso aí. Vamos supor, vamos analisar. Já que eu não preciso preocupar-me com 130 volts, vamos supor que eu tenha 90 volts na televisão. Se eu tiver 90 volts na televisão, eu vou ter quantos volts lá na fiação? Eu tenho 120 para ser distribuído aqui e aqui, ó. Então é 90 mais 30 que vai dar 120. Então eu tenho 30 volts aqui. Eu consigo saber, então, qual que é a corrente elétrica que está passando aqui, ó. É só fazer U igual a RI. U igual a RI. Para a fiação, U é de 30 volts. A resistência é de 10 ohms. A corrente, então, vai ser, ó, corta um zero com zero de cá. O I vai ser 3 amperes. Então, aqui vão passar 3 amperes para a direita. Esses 3 amperes eles vão ser divididos entre os ramos aqui que tem lâmpada ligada e a televisão. Ok? Será que dá para saber quantos amperes que estão vindo para a televisão? Porque se eu souber quantos amperes estão vindo para a televisão, eu consigo saber quantos amperes estão indo para as lâmpadas. Beleza, vamos fazer isso. Só usar U igual a RI ali, ó, para a televisão. Para a TV, vou fazer U igual a RI. O U é de 90 volts. 90 volts é igual. Qual que é a resistência da televisão? 50 ohms. Então a corrente vai ser, vamos cortar aqui, ó, é 9 dividido por 5, que dá 1,8. 1,8 amperes. Ok, se 1,8 amperes vier para cá, ó, quantos amperes foram para as lâmpadas? Esse 3 amperes aqui ele vai ser dividido. Uma parte foi 1,8 e a outra parte que sobrou é 1,2 amperes. Então, para todas as lâmpadas, eu tenho 1,2, desculpa, amperes. 1,2 amperes para as lâmpadas, ok? Então, agora vamos analisar só as lâmpadas. Para as lâmpadas, agora eu vou fazer U igual a RI. U igual a RI. O meu U são os 90 volts que eu tenho para todo esse ramo paralelo aqui. Ó. Aqui ficou 30 volts e aqui ficou 90, relembrando. Então, meu U para as lâmpadas é de 90 volts. A resistência das lâmpadas, a resistência equivalente, eu vou descobrir, não sei. Com isso, eu vou saber quantas lâmpadas que eu vou poder estar ligado ali em paralelo. A corrente, ó, foi 1,8 amperes para a televisão e foi 1,2 amperes para as lâmpadas. Então, é 1,2. Então, a resistência equivalente é igual a 90 dividido por 1,2. 90 dividido por 1,2, eu vou simplificar aqui, ó. Supor que eu estou lá fazendo a prova agora, ó. 90 dividido por 3, por exemplo, dá 30. 1,2 dividido por 3 vai dar 0,4. Vou multiplicar, então é 30 dividido por 0,4. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Eu gosto de fazer isso, ó. É 300 dividido por 4. Vou tirar aquela casinha da vírgula. 300 dividido por 4 é 150 dividido por 2, que é igual a 75. Então, a resistência equivalente é de 75 ohms. Ok. Agora, como que eu vou saber quantas lâmpadas que vão estar relacionadas com aqueles 75 ohms? Se eu tiver uma lâmpada só de 200 ohms, a resistência é de 200. Se eu tiver duas, a resistência equivalente é de 100. Eu divido por 2. Se eu tiver 3, a resistência equivalente é 200 dividido por 3. E assim vai. Se eu tiver 10 lâmpadas, é 200 dividido por 10. Se eu tiver 5, que é o nosso máximo de lâmpadas, é 200 dividido por 5. Então, a resistência equivalente das lâmpadas, ela vai ser igual àqueles 200 dividido por N. Que N é o número de lâmpadas. A resistência equivalente aqui é de 75. 75 é igual a 200 por N. Troco o N com 75 de lugar, a gente obtém um N igual a... Vamos fazer uma simplificação aqui para ficar bonitinho também, ó. Vou dividir tudo por 25. Aqui é 8, aqui é 3. Então, meu N dá 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 é 2,666. Então, o número de lâmpadas que eu posso ter ligadas simultaneamente, 2,666.
Mas não tem como eu ligar 0,666 lâmpadas. Ou eu ligo uma lâmpada, ou eu ligo duas, ou eu ligo três, ou eu ligo quatro, número inteiro de lâmpadas, né? Então aí fica a dúvida, será que eu posso ligar duas lâmpadas ou será que eu posso ligar três lâmpadas? Vamos raciocinar aqui, ó. Quando eu tenho duas lâmpadas, a resistência equivalente dessa parte aqui, ó, fica alta ou baixa? Se eu tenho pouca coisa em paralelo, a resistência é maior. Se a resistência é maior, quando eu faço U igual a R para o circuito todo, a corrente vai ser menor. Então, eu tenho um I pequenininho. Aqui é o contrário. Se eu tenho muita resistência em paralelo, eu tenho uma resistência equivalente pequena, logo aqui vai dar uma corrente alta. Certo? Aí, quando eu faço U igual a RI só para fiação, U igual a RI, a corrente aqui é pequena, a resistência é a mesma de 10 ohms, eu tenho uma queda de tensão pequena. Então aqui fica um U pequenininho e para cá fica um U grandão. Já aqui, ó, U igual a RI, eu tenho uma corrente alta, a resistência é a mesma de 10 ohms, logo a queda de tensão é alta. Então o U é muito grande para cá e para cá sobra pouco, certo? Então se eu coloco 3 lâmpadas, o meu U fica abaixo de 90 volts, ok? Se eu coloco só duas, aqui ficam com mais de 90 volts. Né? Para dar 90 volts certinho, eu preciso de 2,666 lâmpadas, que não dá. Então, eu fico com a opção de duas lâmpadas. Letra B. Beleza, galera? Espero que tenha ficado clara essa questão. Um abraço a todos.